Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Poupar. Já sabe que este é o podcast de DEC Proteste que lhe traz dicas de poupança. Hoje vamos poupar juntamente com os jovens e volto a ter comigo a Magda Canas. Olá, Magda. Olá, Ana. Bem-vinda uma vez mais. A Magda já está aqui muito habituada aqui ao nosso cantinho dos podcasts. Magda, hoje vamos falar de apoios para jovens. Nós que, no nosso tempo de jovens, de muitos jovens, tínhamos apenas um único apoio que se chamava cartão jovem. Era aquilo que nós tínhamos, não era? Pois é. Mas neste momento os jovens também não têm assim tantos apoios, no entanto têm já tem mais muito do que mais do que nós tínhamos. Nós não tínhamos, nós tínhamos para os cinemas, para os transportes, um pouco mais, aquilo que o cartão jovem dava na altura. Ainda assim, Ana, e deixa-me que te diga, mais de 800 mil de jovens estão imigrados, estão fora do país. Isto dá cerca de 30%, de acordo com os números publicados pelo Observatório da Imigração, cerca de 30% dos jovens fora do país. Imagina a quantidade destes jovens que têm qualificações que seriam úteis tal para fuga de cérebros, não é? Andamos a exportar cérebros. Este é um processo que nós temos que tentar inverter e a DEC Proteste está exatamente a tentar fazer isto com esta conversa que vamos hoje aqui ter. Estes apoios para quem cá está, não é? Sobretudo para quem cá está. E estávamos a brincar a falar do cartão jovem, que era de facto o conjunto de descontos que nos davam no nosso tempo. Cartão jovem que ainda existe, ainda continua a dar descontos para o cinema, para os museus, para os monumentos, para os restaurantes. E, portanto, malta nova pode continuar a usar o cartão jovem, mas agora temos mais coisinhas que fomos adicionando a este pacote e vale dizer que neste podcast não vamos estar a explicar medida a medida, mas vamos dar uma ideia daquilo que existe disponível. É um mapa das medidas. Exatamente, um mapa, é mesmo isso, um mapa das medidas que existem, que estão disponíveis para que os jovens possam, de fundo, aproveitar aquilo que porque esse, e se me permites, esse é um problema que eu consigo identificar desde logo nos apoios aos jovens. Até existem, mas estão muito dispersos. Não existe nenhum local onde o jovem se possa dirigir e perceber quais são os apoios que eu tenho de acordo com as minhas características, ou seja, o meu nível de rendimentos, a minha composição do agregado familiar e as minhas necessidades. E sites que expliquem ou que indiquem esse tipo de informação, de facto, a DEC Proteste e pouco mais. Pronto, é preciso lá estar, chegar junto deles e procurar os canais onde eles estão, se calhar as redes sociais onde estão mais presentes e fazer-lhes chegar esta informação. Então, cartão jovem já arrumámos, continua a existir, sim senhora, mas agora temos aqui malta ainda mais nova. Temos aqui a partir dos 15 anos, começa a haver esta novidade que é muito recente, da assinatura dos jornais. Sim, a assinatura dos jornais, jornais e revistas, diga-se, que se destina a jovens entre os 15 e os 18 anos. Os jovens podem acionar essa opção no portal do governo, que tem exatamente esta opção indicada. No site da DEC Proteste nós temos um artigo que explica passo a passo de como aderir a esta possibilidade. Este apoio é de 20 euros. Por jovem, ou seja, uma publicação, naturalmente, mesmo que custe mais, não poderá ultrapassar esses 20 euros. Mas a lista é vasta. Sim. E entre jornais e revistas, de facto, já contam aqui com muitas publicações que podem ajudar os jovens a inteirarem-se da atualidade e dos assuntos que mais lhes interessam. Exatamente, porque não é só nas redes sociais que está a informação, há que também continuar a ler jornais e revistas, e obviamente que eu sou parte interessada, na minha classe profissional, a parte interessada em continuar que o jornalismo seja visto pelas novas gerações. Depois, vamos andar de transportes e temos passes com custo zero. Com custo zero e até aos 23 anos, nesse caso. Portanto, falámos de 15, 18, agora estamos nos 23 anos, ou até aos 23 anos. Até aos 23, sim. Mas, de facto, os jovens até essa idade contam com passos gratuitos. E isto surge no seguimento da iniciativa Mobilidade Verde, que no fundo vai ao encontro das medidas ou das ambições orçamentais determinadas pelo governo na sequência das diretivas europeias. E por isso em 2030 pretende-se que não só se esteja a utilizar menos os veículos próprios, que emitam... E com combustíveis fósseis, claro. Os combustíveis fósseis que emitam gases nocivos, como também se permite estimular a utilização destes transportes públicos. Passe gratuito é mais uma das medidas. E aqui temos para jovens, independentemente de serem estudantes ou não, se já tiverem entrado no mercado de trabalho, continuam a ter direito ao passe gratuito. Continuam a ter direito ao passe gratuito e também em relação ao passe ferroviário verde, porque nem todos vivem nas grandes cidades e mais à frente vamos pôr
o dedo na ferida, nessa ferida, que as grandes cidades estão particularmente caras. Por isso, o passe ferroviário verde é mais uma possibilidade. É 20 euros mês, portanto, o apoio, no entanto, só elegível para um trajeto. E, nesse sentido, tem essa limitação. Ainda assim, também não deixa de ser uma grande ajuda, tendo em conta o êxodo... viajar regularmente, não é? Que se vem verificar. Estudando fora ou trabalhando fora, querendo ir a casa ao fim de semana, pelo menos sempre ajuda mais isto. Estamos a falar de estudantes e há aqui um conjunto de apoios que foram sendo criados e que podem melhorar um pouco, ajudar um bocadinho na qualidade de vida dos estudantes. Falamos, por exemplo, do cheque psicólogo, do cheque nutricionista. Cheques já não são cheques, não é? Isso também lá está a coisa do nosso tempo, de quando nós éramos jovens, que havia cheques, agora já quase ninguém conhece os cheques, mas há este formato virtual do cheque psicólogo, do cheque nutricionista, que ajudam quem? Que ajudam jovens até aos 30 anos. Esta expressão cheque, que é de algum modo um pouco vintage. Para o nosso tempo. Mas, apesar de tudo, indica apoio. E, de facto, é um apoio que se consubstancia numa espécie de voucher. Se quisermos usar um termo moderno, estamos aqui a falar de uma espécie de voucher que se materializam no cheque psicólogo e realmente no cheque nutricionista. No fundo, o cheque psicólogo vem tentar combater a tendência cada vez mais crescente para a depressão juvenil e para, no fundo, também a saúde mental, que em todas as suas vertentes, de facto, assume particular importância. E que não está tão coberta pelo Serviço Nacional de Saúde e que, portanto, muitas vezes é preciso recorrer a ela no privado e os custos são, às vezes, insuportáveis para muitas famílias. Não é? Sim, a validade deste cheque é de 12 meses, no caso do cheque psicólogo, é de 12 meses, portanto, um ano, e podem ser emitidos até 12 cheques no total. No caso, média de um por mês, digamos assim. No caso do cheque nutricionista, a validade é igualmente de 12 meses, mas podem ser emitidos num total de 6 cheques, 6 vouchers. No fundo, Magda, na prática estamos aqui a dar descontos em consultas, não é? Quase como funciona assim, descontos em consultas de nutricionismo, para um nutricionista, descontos em consulta de psicologia. Sim, e a forma de aderir a qualquer um destes apoios que aqui estamos a mencionar passa sempre pela utilização da plataforma gov.pt. Por isso é uma sugestão que queria deixar para quem nos está a assistir, é que acedam a gov.pt e explorem lá estas possibilidades todas. Podem lá encontrar os requisitos de acesso. Facilita se tiverem já a chave móvel digital ativa, por isso também é um passo a dar, até porque tudo isto vem aqui bater num ponto que está em particular destaque ultimamente, que é a digitalização e a simplificação. Por isso, a plataforma gov.pt é uma das ferramentas que têm vindo a ser cada vez mais utilizadas pelo governo e onde têm vindo a ser centralizados todos estes apoios. Muito bem, estamos a falar de apoios que são para estudantes apenas. Só para estudantes, exatamente. No caso do cheque nutricionista e do cheque psicólogo, eles são destinados concretamente a jovens universitários. Portanto, ensino superior. Isto também pelas debilidades identificadas nessa camada da população, principalmente no pós-pandemia, porque realmente foram suscitados muitos problemas que até aí nem representavam problemas. Muitas vezes existiam, mas não eram assim tão falados e falou-se muito mais depois da pandemia, falou-se cada vez mais de saúde mental e tem-se vindo a falar e muito bem. Ainda bem. Cada vez mais que levantar este tabu que existia antes e que não se dava tanta atenção. Agora, os jovens estudantes que precisam de, como tu dizias há pouco, nem todos moram junto da universidade, nem todos moram nas grandes cidades, nem todos moram perto do sítio onde estudam, e depois temos o alojamento estudantil, que tanto apoio precisa, não é? Sim, o alojamento estudantil precisa de particular apoio e à medida que os jovens vão evoluindo no seu percurso escolar, mais apoio ainda precisam. Neste momento, há, de facto, um aumento do número de camas disponíveis, e o aumento do número de camas disponíveis não se verifica apenas pelo aumento do número de camas nas residenciais estudantis que já existiam até agora. Realmente a sua capacidade foi incrementada, mas também por protocolos celebrados com as câmaras municipais e em que foram encontradas soluções alternativas. E passam, por exemplo, pela utilização das pousadas da juventude para o alojamento desses jovens.
Ou seja, nós tínhamos pousadas da juventude até agora, muitas vezes, praticamente ao abandono, que não estavam a ser muito utilizadas para efeitos turísticos, porque foi assim inicialmente que elas foram criadas. Com estes protocolos, muitas dessas pousadas passaram a poder ser utilizadas para efeitos de residência permanente de jovens que estão deslocados. E este, de facto, é um apoio. Mas também, além do alojamento, há aqui um incremento no que diz respeito à concessão de bolsas de estudo. Ou seja, neste momento também os trabalhadores estudantes têm acesso às bolsas de estudo, e isto é um avanço importante, na medida em que a maioria ou muitos dos trabalhadores estudantes não ganharão assim tanto, e as bolsas de estudo representam um acréscimo nos seus rendimentos muito interessante e muito necessário a que prossigam os estudos. Sim, até porque temos visto cada vez mais notícias de estudantes que são forçados a desistir dos estudos por não conseguirem suportar, e a habitação quase sempre é um dos pesos pesados, não é? Nas contas do mês. Se a isto nós acrescentarmos coisas que já existiam até agora, mas que é sempre importante referir. Por exemplo, a possibilidade de apresentar em sede de IRS as despesas relacionadas com o alojamento de estudantes até aos 25 anos, que estejam a mais de 50 km de casa, do agregado familiar. Esta medida já existia, não é nova. No entanto, é uma coisa que importa sempre sublinhar, porque ainda há muita gente a desconhecer. Elas podem acrescer às despesas de educação, ou seja, não entram na rubrica de despesas de habitação. Não estão a sobrecarregar, no fundo, essa rubrica, e isto significa que também é mais um apoio. No entanto, é sempre necessário, e como já dissemos aqui em edições anteriores, que o contrato de arrendamento esteja devidamente registado nas finanças e tudo esteja como deve estar. Enfim, sabe-se que no mercado estudantil muitas vezes recorre-se a um mercado informal que, isto, no fundo, que tem dois objetivos declarados, e aí nunca se vai conseguir apoio nenhum. No fundo, tem dois objetivos, que é estimular o apoio aos jovens, mas também estimular a transparência fiscal. Não é? Exatamente, para que fique tudo, todos os contratos sejam declarados e os respectivos impostos pagos. Agora, já que falávamos de estudantes universitários, temos que falar de uma medida muito importante para quem acaba os estudos universitários, que tem a ver com a devolução das propinas. Foi assim que ficou conhecida, mas na verdade o nome técnico é prémio salarial. Mas é depois de se acabar os estudos do ensino superior e ingressar no mercado de trabalho que se tinha direito nestes últimos anos a este prémio salarial. Falou-se na possibilidade de vir a ser extinto, mas para já ainda está em vigor. Portanto, que apoio é este? Quem é que tem direito a ele? O prémio salarial, ou como quer que lhe chamemos, porque de facto tem outras possibilidades de designação, no fundo é uma devolução das propinas, ou de parte das propinas pagas durante a licenciatura e durante o mestrado. Portanto, estamos aqui a falar de 697 euros no caso da licenciatura, 1.500 euros no caso do mestrado. Mas, de facto, no programa de governo que foi publicado há umas semanas, havia a indicação de que o governo iria apostar mais forte no IRS jovem em detrimento das outras opções. E não concretizando quais eram essas opções, naturalmente este prémio salarial poderá aqui estar em causa. Mas para já existe. Para já existe. E, portanto, quando abrir, há que concorrer a ele. E contar com esta possibilidade. Quem tem direito a recorrer a ele. Encontra também esta informação no portal da DEC Proteste, está tudo explicado, quem tem acesso, quanto é que é, ou como é que faz para poder recebê-lo. Mas falavas do IRS jovem, que essa sim tem sido uma grande medida bandeira dos últimos anos do governo, e tanto deste governo como dos anteriores. O IRS jovem tem vindo a ser uma medida que tem vindo a estimular a entrada dos jovens no mercado de trabalho em Portugal, e lá está, como falámos no início, de tentar atrair os jovens para Portugal, e aqui sim estamos a falar de descontos nos impostos. De verdadeiros descontos nos impostos, que podem mesmo ser na totalidade, ou seja, um desconto da totalidade do imposto a pagar no primeiro ano da obtenção de rendimentos já fora do agregado familiar dos pais, e depois vai decrescendo à medida que o tempo passa. E à medida que o tempo passa, tem aqui duas barreiras temporais importantes a considerar, que é os 35 anos no máximo, mas não mais de 10 anos. Ou seja, se os 10 anos ficarem concluídos antes dos 35 anos, é para os primeiros 10 anos de trabalho, desde que eles caibam dentro dos 35 de idade. Precisamente. E estamos aqui a falar, lá está, dos 100% no primeiro ano, depois vai decrescendo para 75%, 50% e 25%.
estamos a falar de 25 entre o 8º e 10º anos do desconto, e de facto este é o principal apoio onde neste momento o Governo quer apostar, sendo que uma nota importante aqui a deixar é que estamos agora a terminar, ou terminámos há pouco tempo, a entrega do IRS 2024. Exato. Para esse ainda existia a dúvida de qual era o regime que se aplicava. Que era com outras regras, 24. Não é? Exato, outras regras. Neste momento, para quem nos está a assistir, o importante a reter é que as regras atuais já são as de 25 e por isso mesmo mais latas, abrangem mais pessoas. Isto porquê? Porque, por exemplo, já abrange jovens independentemente do nível de formação que tenham, inclusivamente jovens que nem sequer tenham formação universitária também são elegíveis, ou que nem sequer tenham a escolaridade mínima obrigatória concluída. Ou também podem ser elegíveis, porque existem outros rendimentos, outros condicionantes, como sabes. Mas essa é uma importante novidade e depois tem que ter aqui em conta os fatores de exclusão, porque, por exemplo, basta que haja uma dívida de portagem e já esteja em fase de cobrança coerciva por parte da autoridade tributária para haver logo ali um obstáculo a aceder ao IRS jovem. Por isso, tentem resolver primeiro essas questões para depois poderem aderir. Também quanto à questão do acionar já, ou seja, aderir já à taxa de retenção ajustada ou esperar por 2026. Isto porque o IRS jovem pode ser beneficiado ao longo dos meses, Sim. todos os meses um bocadinho, ou então por atacado no final do ano em acerto de contas com a entrega da declaração de IRS. Sim, e existe muito esta questão que nos tem chegado aqui à DEC Proteste, o que é mais vantajoso. Nós não podemos indicar qual das opções é que é mais vantajosa assim, sem conhecer as características do próprio jovem, da vida daquele jovem, mas também uma informação importante a deixar é que o facto do jovem aderir agora, por exemplo, à taxa de retenção ajustada e no mês que vem essa solução já não for tão boa para si, não fica vinculado à primeira opção. Pode mudar. Ou seja, consoante as suas necessidades, pode oscilar. Também é preciso que fique claro que em termos financeiros, estritamente financeiros, o valor é o mesmo. Exatamente o mesmo. Seja todos os meses aos bocadinhos, ou seja, tudo no final do ano. O momento do encontro de contas é que é o outro, é só isso. Agora, como te dizias, a realidade de cada família pode ser mais importante ser todos os meses ou ser mais importante ser tudo junto no final do ano, mas o valor é o mesmo. Sim, à partida diria que para um jovem que precisa de maior liquidez para pagar a renda de casa, despesas de supermercado, qualquer dessas situações mais frequentes, talvez seja preferível ter maior liquidez, ou seja, aderir à taxa de retenção ajustada. Mas esta resposta nós não podemos dar para todos os jovens porque cada vida é diferente da outra. Claro. Agora, Magda, o que os jovens mais se queixam é da dificuldade de acesso à habitação e bem percebemos porquê, porque o mercado imobiliário está com preços realmente muito elevados e os salários dos jovens, em princípio, também não são por aí além e não estão realmente a bater certo, de resto, jovens e não jovens, com os preços das casas. Temos aqui um problema grave e temos aqui alguns apoios que já foram criados para os jovens poderem chegar ao mercado habitacional. Comecemos pelo arrendamento. Temos o Porta 65 Jovem. Temos o Porta 65 Jovem e um Porta 65 Jovem reformulado. Reformulado no sentido de, por exemplo, neste momento é possível aderir a este apoio que é basicamente realmente um apoio, não é? Ou seja, o Estado paga parte da renda que seria paga pelos jovens. Com participação, digamos assim. E destina-se a jovens até aos 35 anos. Nós vamos aqui ver a importância dos 35 anos em várias medidas relacionadas com a habitação. No entanto, no âmbito de um casal, se um dos membros do casal tiver até 37 anos, mas o outro membro do casal tiver, casados ou unidos de facto, não é preciso no âmbito de um casamento, mas o outro membro do casal tiver até 35, também dá, também é possível. Neste momento, em termos de reformulação, as principais novidades têm a ver com a extinção do limite de valor da renda, ou seja, antes tínhamos um limite, neste momento, de facto, já não temos, com esta questão da idade e também com a possibilidade de se atribuir este apoio antes da celebração do contrato de arrendamento. Porque nós sabemos que muitas vezes estes procedimentos demoram algum tempo e só pelo facto de a aprovação do apoio vir antes da celebração do contrato não é impeditivo de ser este. E às vezes só sabendo que tem o apoio é que se pode atirar para aquele contrato, não é? Porque se calhar não conseguiria de outra forma. Só se é que é uma verdadeira ajuda, de resto. Sim, senão se calhar muitos jovens não conseguiriam chegar lá a esse contrato, não conseguiriam suportá-lo se não fosse com o apoio. Mais uma vez, no portal da DEC Proteste
está lá toda a informação sobre disponível. o portal 65 Jovem. Agora, não querendo arrendar e querendo comprar, aqui temos medidas que têm sido muito procuradas pelos jovens em Portugal. Falamos de descontos nos impostos, e aqui falamos de IMT e de imposto de selo. Sim. E aqui temos um desconto que pode chegar aos 50%. Sim, e estamos também aqui a falar de desconto nos emolumentos, ou seja, os emolumentos, no fundo, são as despesas de escritura e de registro da habitação. Quanto a esta isenção, porque é aqui de uma isenção destes impostos que nós estamos a falar, ela tanto pode ser total como parcial. Temos aqui um teto de valor que está nos 324.058 euros. Isso é o preço da casa, é isso? Exatamente, da casa em território continental, para a isenção total. Depois pode ser parcial para valores superiores a estes, mas não superiores a 648.022 euros em território continental. Ou seja, temos aqui total, parcial, e tanto é no que diz respeito a IMT, como a imposto de selo, como a emolumentos. Uma nota também para que, por exemplo, numa casa que ao momento da compra custe cerca de 165 mil euros, só estas despesas representam mais de 20 mil euros. De poupança. Ou seja, não as pagar, claro. Estamos aqui a falar de uma poupança assinalável para estes jovens. Pode fazer toda a diferença até para dar de entrada. Para dar de entrada, e aqui, se me permites, já que estamos a falar de dar de entrada, também falar da importância da garantia do Estado. Que é outra medida que temos para ajudar os jovens. Que é outra medida, e que estamos aqui a falar de uma verdadeira fiança. Ou seja, anteriormente, dificilmente um jovem teria dinheiro para dar entrada para a sua casa. E muitas vezes também não tinha familiares a que o pudessem apoiar e que lhes pudessem prestar uma fiança. O que é que o Estado faz? Assume essa posição de familiar, presta uma fiança de até 15%, ou seja, assume-se como garante perante os bancos da concessão deste empréstimo. Mas não lhes paga. Não lhes paga. Não lhes paga 15%. E também há aqui uma informação importante: não têm a aprovação do crédito garantida. Certo. Ou seja, o Estado assume esta posição de garante, mas não garante, e passa a repetição, que o crédito vai ser concedido. Ou seja, todos estes métodos de avaliação da solvabilidade continuam a existir, ainda que seja prestada. Na dependência do banco. É o banco que faz a análise do processo, a ver se o jovem é elegível para ter atribuição de crédito à habitação. Isso mesmo. E tanto no caso da isenção do IMT, imposto de selo e as despesas do registro e escritura, como neste caso da garantia do Estado, estamos a falar do limite máximo em termos de idade de 35 anos. E por isso mesmo é que eu dizia há pouco, 35 anos é uma idade muito importante para se considerar jovem ou não jovem. Mas existe aqui uma diferença assinalável entre estes regimes. Porque no caso da isenção dos três impostos, de que estávamos a falar, se um dos membros do casal, pressupondo que duas pessoas estão a comprar uma casa, se um dos membros do casal já tiver mais de 35 anos, não significa que o outro não possa aderir, ou seja, tem ali o desconto parcial para a sua parte, para a sua metade. Certo. No entanto, na garantia do Estado isto não sucede, e a DEC Proteste insurgiu-se desde logo quando esta medida foi anunciada, exatamente quanto a isso, ou seja, medidas diferentes, no fundo, para apoios que visam ajudar as mesmas pessoas. Porque era uma medida bancária e não foi criada nenhuma alternativa para os casais em que um dos elementos do casal já não teria... Isto mais não é do que uma injustiça fiscal, Ana. Elegível, exato. Mas pronto, para já o que temos em cima da mesa, e era isso que nós queríamos dar conta neste episódio, dos apoios que estão disponíveis. Falaste então para a habitação do Porta 65 Jovem para arrendamento. Para quem quer comprar casa, temos então descontos nos impostos IMT e imposto de selo, também nos emolumentos, escrituras e todos esses atos notariais. E a garantia do Estado. E depois a garantia do Estado, a tal fiança, até 15% do valor da casa, em que o Estado se compromete a dar a fiança, mas não paga esse valor. Portanto, também temos aqui pode pedir esse valor também emprestado e conseguir até 100% do financiamento do crédito. Precisamente, e temos aqui também apenas uma ressalva a fazer em termos de teto máximo. Isto não abrange todo o nível de rendimentos. Estamos aqui a falar até ao 8º escalão do IRS, ou seja,
enfim, jovens que se considerem de facto muito bem remunerados, eventualmente poderão ficar de fora, e também as casas excepcionalmente caras, porque o teto máximo de valor da casa também está nos 450 mil euros. Estamos mesmo a falar para os jovens que estão a começar a vida, não é? Comprar uma casa baratinha e com rendimentos ainda modestos. E a verdade é que os números indicam que mais de 30% dos jovens em Portugal neste momento está ainda a ganhar o salário mínimo. Ou seja, uma pessoa a ganhar um salário mínimo dificilmente consegue fazer face a uma despesa da compra de uma casa. Aos preços a que elas estão habitualmente. Depois é claro que nós já falávamos aqui há pouco que há muitos outros apoios que estão disponíveis, alguns apoios que estão disponíveis que abrangem jovens e não jovens, não é? Estamos a falar de, imagina, um agregado familiar composto por jovens, mas que já tenha crianças, o apoio da creche feliz, por exemplo. Os apoios à formação, do cheque mais digital, são apoios assinaláveis que abrangem todos. Também podem ser usufruídos pelos jovens. E que podem ser usufruídos por jovens. A própria agenda do trabalho digno, que traz aqui várias novidades que também podem ser usufruídas pelos jovens, como o apoio à parentalidade, por exemplo. Todas estas medidas, no fundo, destinam-se a toda a população onde estão incluídos os jovens. Depois há medidas específicas para os jovens e foram aquelas que nós aqui estivemos a falar. Obrigada, Magda. Mais uma vez, nós já sabíamos que este episódio ia ser imensamente grande, porque quando esta conversa com as cerejas, não é? E quando falamos desta quantidade de apoios, queremos tentar passar o máximo de informação possível, sendo certo que nunca iremos conseguir dar aqui neste episódio todos os detalhes, mas estamos sempre a remeter para todos os artigos e todos os conteúdos que vamos publicando no portal. Queria deixar um apelo a quem nos está a assistir visitasse a plataforma querocasa.pt, que é a plataforma promovida pela DECO Proteste, onde tem os apoios para a habitação, destinados à habitação. Ou seja, lá conseguem saber se são ou não elegíveis para estes apoios para a compra de casa ou para o arrendamento, e diria que, sendo a habitação eventualmente o principal problema entre as camadas mais jovens, este é o grande contributo que a DECO Proteste quer deixar. Pronto, Magda, terminamos por hoje. Muito obrigada mais uma vez. Eu já sabia que esta conversa ia ser como as cerejas e vamos estar aqui. Este episódio deve ser provavelmente o episódio mais longo que temos deste podcast, mas acho que vai valer a pena, sobretudo se os jovens puderem tirar partido desta informação, que encontram também no portal da DECO Proteste, em deco.proteste.pt. Este episódio contou com o apoio à produção do Cláudio Nogueira. Nós esperamos por si no próximo episódio do Pode Poupar. Até à próxima.